Bem-vindos. Para quem está assistindo aqui, bem-vindo à conversa sobre crianças e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Meu nome é Valerie, faço parte da rede de Geração Elo de líderes. Estou aqui com Márcia, com Alexandre, com alguns convidados amigos. A intenção nossa é só conversa sobre a realidade das crianças. Nosso objetivo é realmente ver crianças em todos os lugares andando com Jesus. A gente separou esse momento para discutir a realidade dessas crianças e o que eles estão enfrentando. E a gente sabe, ao trabalhar com crianças, a gente foca na importância dos mandamentos, né? Amar o Senhor de todo o coração, alma e mente e amar o próximo como a si mesmo. Para fazer isso, esse segundo mandamento, só é possível se a gente para e escuta e entende as necessidades. Então, nossa intenção aqui, vamos ter essa conversa, vamos nos envolver na história do que está acontecendo e ouvir, ter empatia, refletindo sobre como Deus está agindo, como que a gente pode atuar em tudo isso. Espero que durante esse tempo a gente possa parar, colocar no lugar desses quatro que vão, nossos convidados que vão compartilhar suas experiências e a sua perspectiva. Vamos refletir. Como que a gente pode agir se essas crianças fossem parte da nossa própria família? Então agora eu quero convidar aqui nossos moderadores, Márcia e Alexandre, bem-vindos para esse momento. Nos ajuda, se apresenta, quem vocês são, de onde vocês estão e nos oriente aqui, nos apresenta quem está falando com a gente hoje. Vou começar? Começo. Me chamo Márcia. Eu, até o ano passado, morava no norte do país. Hoje eu estou morando no sudeste, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. E durante 18 anos eu fui líder de Ministério Infantil. Hoje eu tenho atuado na gestão ministerial, onde eu tenho apoiado um grupo de pastores sobre toda a parte de gestão, de estruturação de igreja e objetivos estratégicos, enfim. Tem sido uma jornada diferenciada. E o meu coração sempre arde e vai continuar ardendo pelo trabalho com crianças. Então, para mim é uma honra estar aqui. E daqui a pouquinho eu vou falar com duas pessoas bem especiais que com certeza vão trazer grandes contribuições. Bom, eu sou Alexandre, sou pastor que trabalha diretamente com famílias, né, através das crianças, né? Essa é uma direção que Deus tem nos colocado, né? Não só com crianças, mas não colocando a criança num bloco separado, mas ela como um todo, né, parte essencial da família. Sou gaúcho, moro há muito tempo no sul, no centro do país, mas meu coração é gaúcho. Nós vamos entrevistar agora duas gaúchas, né? Uma que voltou para o Rio Grande do Sul, que é a Zila, e a Luísa não está no Rio Grande do Sul agora, né? Não está. E a nossa conversa, né, é uma responsabilidade que Deus tem nos dado, né? Então, uma oportunidade de ser a resposta para as famílias, para as nossas famílias, né? São os nossos irmãos, são os nossos filhos, são os nossos parentes que estão lá em Cristo. Então, nós não vamos ajudar, né? É a nossa responsabilidade. Então vamos começar, né? Esse bate-papo, e ele visa conhecer a realidade, né? De compreender essa realidade das crianças. Então eu queria começar com a Zila, e que a Zila pode falar assim a respeito do bem-estar das crianças, como é que está a saúde física ou a educação, o que que ela vê a respeito de como está a saúde mental, emocional. Se for falar da educação, as crianças estão conseguindo frequentar a escola agora, as que estão vivendo lá, né? Como é que está a alimentação delas? O que que a Zila percebeu sobre saneamento, sobre assistência? Eles estão recebendo assistência de alguma forma? Essas crianças estão numa comunidade, elas estão entendendo o que está acontecendo com a comunidade? Estou falando isso porque quando eu estive começando a conversa, né? Dando testemunho, bem no início, eu não sei se as crianças estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, elas precisam primeiro entender o que está acontecendo, né? E o nosso suporte vai até iniciar nesse sentido.
Então, eu queria escutar da Zila, depois da Luísa, né, o que que elas presenciaram lá, o que que elas podem falar a respeito dessa percepção de como que as crianças estão vivenciando tudo lá. Boa noite, gente. Privilégio, uma grande honra estar aqui, né? Eu eu sou do Ministério Infantil, acho que desde quando eu nasci, eu amo estar com essa turminha pequenininha aí, é uma coisa que alegra muito meu coração e por mais que o tempo passe, parece que essas têm amores que são para sempre, né? Então, esses nossos pequenos é uma coisa muito especial no meu coração. Eu sempre fui líder do Ministério Infantil, né, na Igreja Sal da Terra. O Alexandre, eu acho que sempre foi o pastor que me conduziu, né? Ele e a Cíntia nisso. E eu voltei para Porto Alegre no começo de fevereiro, né? E finalzinho de maio, finalzinho de abril, quando as chuvas já começaram, começou aquela expectativa, aqueles anúncios do que poderia vir, ninguém imaginava que seria na proporção que foi, né? Eu vou separar em dois grupos de crianças. As crianças que viveram em suas casas, né, a tragédia, e as crianças que foram poupadas, né? Como que eu vejo que foi conduzido isso. As crianças que pertencem, né, ao grupo que não foi atingido diretamente, eu percebo que há sim uma certa conscientização, especialmente por conta da velocidade da comunicação e como isso ganhou, né, a mídia, os canais de comunicação. E essas crianças estão conectadas, então não tem como elas não saberem, né, do que está acontecendo. Então eu vejo sim que há uma conscientização, mas não tão profunda, né? Então, eu imagino que essas crianças foram, de certa forma, poupadas. Não vejo que as famílias levaram as suas crianças direto para a fronte, né, desse tempo todo que a gente viveu aqui. Os meus três filhos serviram, né? Nós estamos congregando numa igreja que virou um centro de distribuição e, de certa forma, virou um canal, né, entre Uberlândia e a tragédia passando por lá. E os meus três filhos eu vi que estavam lá, né? Descarregando caminhão, separando brinquedos, fazendo triagem de roupas, mas muito poucas crianças estavam nisso. Então, eu imagino que eu percebo que as crianças sabem da tragédia, mas, de certa forma, as famílias conseguiram, intencionalmente ou não, né, guardar um pouco o coração dessas crianças. Eu não entendo, não tenho muita clareza até que ponto que isso é bom ou não tão bom, né? Mas com certeza isso vai trazer impactos para a saúde emocional, né? E eu considero que até espiritual dessas crianças, porque muito se falou, né, na providência de Deus, em ajudar, em servir, amar o próximo, né? Crianças que nunca participaram de nenhuma ação de voluntariado, tiveram oportunidade de fazer isso. Agora, as crianças que viveram, né? Zila, Eu, só um momento, porque você começou dizendo que, de certa forma, as crianças foram poupadas, sim, né? Não as estavam no crianças fronte. Então, você não viu muitas crianças que não sofreram estarem, de alguma forma, operando. envolvidas. Não, não. Nem adolescentes menores, adolescentes mais na fase de transição, né? Nem assim. É, por exemplo, na igreja onde nós estávamos, eu acho que é uma igreja grande, né? A gente era um centro de distribuição, tivemos dias muito intensos lá, muito intensos. Só de Uberlândia nós recebemos 17 carretas, fora bitrens, fora de outros lugares, né? E eu vou te falar que a gente não tinha 30, 40 é, adolescentes, entre crianças e adolescentes, atuando, trabalhando. Eu entendo os pais quererem poupar, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, né, gente? Então, isso já mexeu muito com essas crianças naquela fase escolar. Então, eu entendo, mas não sei o que isso vai trazer lá na frente, né? Então, eu acho que quando a gente sair de fato disso tudo e isso virar um fato histórico, a gente vai ter que sim trabalhar a parte da conscientização dessas crianças para o tamanho que foi isso tudo.
Com relação às crianças que foram diretamente atingidas, eu vejo, você falou, né, Alexandre, estão lá, será que elas estão entendendo o que está acontecendo? Eu imagino que essas crianças foram tão impactadas que elas vão ter, sim, consciência, num bom grau do que foi, porque a tragédia é muito grande, não existem mais casas. A gente tinha lá 6 famílias que moravam na mesma rua, do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo familiar. E 2 casas permaneceram. Agora estão as 6 famílias em 2 casas. Então, elas ficaram sem aula, perderam tudo, perderam seus brinquedos, perderam coleguinha, perderam as roupas, perderam o material da escola. Então, essas crianças, elas foram diretamente impactadas, né? Muitas ainda não voltaram para a escola. Eu tenho uma vizinha que está fazendo uma ação aqui para arrecadar 1.000 mochilas. Ela conseguiu o material escolar e ela está fazendo ação. Agora as escolas estão chegando até ela e pedindo que ela adote essas escolas. Ela conseguiu mochilas a R$ 25. Então, assim, toda hora chega gente lá com comprovante, eu consegui mais 4 mochilas num outro grupo. Então, tem gente muito mobilizada ainda, porque agora as demandas são diferentes, né? Então, essas crianças que não voltaram ainda para suas escolas, elas ainda estão vulneráveis, muito vulneráveis, né? Ou em abrigos, ou em casas de parentes. Tem mães que tiveram que separar os filhos para distribuir na casa de pessoas, porque não tinha como receber uma família com 5 crianças. Então, separou-se essas crianças, né? Então, tudo isso ainda está acontecendo. Nós, na segunda-feira, a gente vai levar as cartinhas e as guloseimas que nós recebemos de Uberlândia numa escola, porque nos abrigos o acesso, né, agora está muito restritivo. Então, a gente vai nessa escola, eu tenho acesso a essa escola, porque um prof das minhas crianças dá aula nessa escola e ele conseguiu com a diretora que nós fôssemos lá. Então, a gente vai levar 300 kits, que são compostos por uma cartinha que uma criança escreveu para elas e um kitzinho de guloseima. E eu tenho, assim, pedido a Deus em oração para, quando eu for conversar com essa diretora na segunda-feira, quem sabe a gente ter uma porta para a gente fazer uma ação evangelística para essas crianças lá. Eu não tenho o tio Alexandre para tocar o violão, né, tio Alexandre? Vai ter que ser eu cantando. Pobre das crianças. Então, assim, Tiazinha, é, você tem percebido, assim, alguma desesperança nas famílias, alguma palavra nesse sentido que elas estão demonstrando e que as crianças também estão vivenciando isso nessa andança, né? Porque você tem participado ativamente ali, sim. nos abrigos e tudo, né? O gaúcho é um povo resistente, né? O gaúcho, ele é diferente, tem uma força diferente, né? A gente vê pessoas que perderam tudo, de fato, um consolando o outro. Uma cesta básica, eles dividindo um com o outro, né? As crianças que ganham um brinquedo, uma repartindo o brinquedo com a outra. Eu não vejo que isso entre os mais atingidos vai acontecer. Eu acho sim que há um movimento de compartilhar, de estar junto, de um ajudar o outro. É o que eu tenho visto. A região onde eu moro, que é a região norte, onde tem o bairro Sarandi, a Vila Elizabeth, perto de Humaitá, que é lá perto da Arena, que é uma região que foi muito atingida. Tem lugares aqui, perto de onde eu moro, atrás aqui, que ainda tem água. Nós entregamos alguns kits casas, que é a composição de armário, cozinha, cama, colchão, um guarda-roupa, um balcão de cozinha e uma mesinha com 4 cadeiras. A gente recebeu oferta de pessoas, pegamos esse dinheiro, compramos esses kits e entregamos para algumas famílias. Tem pessoas que nós recebemos a direção de abençoá-las, só que não tem como mandar o kit, porque o reboco, como chama? O cimento das paredes está encharcado ainda. Tem lugares que Uhum. ainda tem água. Então, as pessoas, elas estão loucas para poder recomeçar, para ir atrás disso, né? Eu não vejo essa falta de esperança, não. Eu vejo força. Eu vejo as pessoas querendo ter condição de recomeçar. Luísa, você consegue, dentro da sua experiência também, colocar nesses dois parâmetros, né? A criança que foi poupada, entre Sim. aspas, né? No sentido de não sofrer o dano
na sua casa, na sua família, e as crianças que sofreram na pele? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, né? Então, só me apresentando, sou Luísa, sou gaúcha e hoje moro em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, mas desde que as chuvas aconteceram, né? Logo na noite lá das chuvas, eu já tinha recebido um contato para começar a mobilizar, né, com a igreja local. E desde então eu queria muito ir para o Rio Grande, né? E é como a Zila falou, eu acho que o povo gaúcho tem essa coisa de lutar, de ir para cima, né? Isso faz muito parte, né, de quem nós somos, assim. E eu fiquei uma semana no Rio Grande do Sul, no último feriado agora, e eu fiz questão de ficar morando, né, de ficar as 24 horas do meu dia dentro de um abrigo. Então, era um abrigo que estava numa faculdade, no espaço de uma faculdade, e eu fiquei lá o tempo todo, dormi lá, comi com eles e vivi com eles, né? E aí, dentro do período que eu estava como voluntária, eles sempre me colocaram eles tinham um nome, né, no acolhimento ali das famílias, então eu ouvi as histórias, né, então meu papel como voluntária não era nada, não era limpar, não era arrumar, era só acolher as famílias, então era sentar, conversar, ouvir a história, então eu tive essa realidade, né, de entender a história das famílias, e nesse abrigo tinham crianças, só que esse abrigo tinha um privilégio muito grande, assim, porque foi um abrigo muito bem estruturado, muito bem, né, tudo funcionava muito bem, então as crianças que estavam ali, elas tinham esse tempo ocioso, elas entendiam o que estava acontecendo, mas elas receberam tanto amor, tanta atenção, tanto carinho, que quando chegou na hora de ir embora, né, porque eu acompanhei algumas famílias indo embora, as crianças não queriam ir embora, porque assim, as crianças que foram para um abrigo, eu sou assistente social de formação, né? Estou aí no terceiro setor há mais de 10 anos e tem uns 3 anos que eu estou me especializando um pouco mais nessa questão da proteção infantil, né? Então, assim, essas crianças que estão no abrigo, elas já eram crianças em situação de vulnerabilidade, né? Elas já eram crianças que estavam expostas a muitas coisas. Então, a questão do acolhimento no abrigo foi só mais uma vulnerabilidade, né? E essas crianças que estavam nesse abrigo em específico, elas tiveram tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, tanto zelo, que na hora de ir embora elas não queriam ir embora. Eu tive o contato com algumas crianças, né, antes de chegar em Porto Alegre, crianças que um pessoal que eu conheço em Porto Alegre estava trabalhando com elas né, vamos desenhar, vamos pintar, e aí eu recebi algumas fotos desses desenhos, né, e era horrível, era muito triste, porque era tudo com água, era tudo da tragédia, né, elas não conseguiam fazer desenho de criança, de casinha, de arvorezinha, não, era só uma coisa muito triste, assim, né, e eu tive uma outra experiência enquanto eu estava, essa uma semana minha em Porto Alegre foi muito intensa, porque eu fui por uma iniciativa pessoal, mas depois virou uma iniciativa profissional também, né, do lugar onde eu atuo. Então eu levei doações, eu levei muitas cartinhas aqui de Jaraguá, que eu podia entregar pessoalmente, né, eu levei brinquedo e tal. E aí eu tive contato com um outro abrigo que era exatamente o oposto do abrigo que eu estava. Então eram crianças muito vulneráveis e numa situação de vulnerabilidade muito extrema, né? E aí, todos os dias que eu fiquei em Porto Alegre, eu fazia questão de ir lá nesse abrigo e eu tentei começar algumas iniciativas lá. E aí, teve um dia que eu estava andando no meio, assim, do pessoal e um grupo de crianças me abordou. E eles ficaram atrás de mim. E onde eu fui, eles iam e eles nunca tinham me visto. E se eu quisesse pegar aquelas crianças e botar no meu carro e levar embora, ninguém ia. Ninguém, assim. Eu entrava e saía do abrigo e nunca ninguém me perguntou nada. Eu fui e voltei várias vezes, eu conversei com várias pessoas. Então, isso me chocou muito, assim, né? De quão em risco essas crianças estão, o quanto essas crianças estão preparadas para estar num lugar como aquele, o quanto essas crianças saberiam ou não se defender, né, de qualquer tipo de situação. Lógico que a gente que está nessa área da proteção, a gente já tem uma mente, né, mais voltada para os riscos que essa criança corre,
Mas eu fiquei muito chocada, assim. E aí também eu tive o contato com um pré-adolescente que era filho de um casal de voluntários desse abrigo onde eu fiquei dormindo, né? Esse menino era maravilhoso, assim. Ele tinha total compreensão do que estava acontecendo, e eu achei muito legal que os pais, né? Ele não podia ficar no ambiente onde as famílias dormiam, então ele ficava numa outra parte, assim, mas ele ajudava, carregava, fazia. Ele se entendeu como resposta ali ao visualizar os pais estando ali como resposta, né? Então era lindo de ver, o menino era uma gracinha, assim. Então eu vi um pouco desses três cenários assim, né? Eu vi crianças em vulnerabilidade que foram muito bem acolhidas, eu vi crianças que já estavam em muita vulnerabilidade e ficaram, se existe essa palavra, né, em maior vulnerabilidade ainda. E eu vi crianças que estavam sendo despertadas ali pelo exemplo da família a colaborar, a ser empáticas, né, a participar. Então, foi muito rico, assim, essa uma semana no Rio Grande, tanto que agora em julho eu vou de novo, né? A gente, como instituto onde eu atuo, a gente começou a desenvolver um dos nossos programas em Porto Alegre, e é um programa que a gente desenvolve aqui de geração de renda para mulheres. E a gente levou isso para os abrigos, né? A gente realizou uma edição especial durante um mês em 7 abrigos, 5 ou 7 abrigos. A gente sabia que não era um alvo de produção, de vamos só ensinar essas mulheres a produzir, vender. Foi muito terapêutico. E aí o engraçado é que assim, o projeto era voltado para mulheres, mas aparecia tanta criança e elas ficaram lá com a gente. E elas Luísa, produziram você esteve em dois abrigos, um em no 2 abrigos. interior e um, Não, ou os dois em Porto Alegre. os dois em Porto Alegre. Os dois em Porto Alegre. A Zila esteve num abrigo na grande Porto Alegre também. Alguém aqui esteve em algum abrigo que foi no interior atingido? Não, não consegui. É porque lá em Porto Alegre não teve força de rio, né? O É, problema que aconteceu no interior foi uma devastação total, né? sim, Então, a nossa ação, ela, obviamente, né? Em todos os lugares nós precisamos ajudar, né? Mas é importante a gente, até na próxima vez, convidar alguém que esteja no abrigo, tipo de Lajeado, lá onde o sim. rio passou, não E subiu o levou. nível, o rio passou alto. Ele destruiu as casas, todas as casas. E ele não só encheu d'água, né? Ele destruiu, né? É importante a gente ter essa visão também. É, o E, pessoal da Aliança Alessandro, Evangélica tem feito um trabalho fantástico, sim, né, nessas cidades que foram devastadas. Eu tenho acompanhado bastante. Eu até conversei com a responsável da Aliança Evangélica que cuida das crianças. Ela é uma querida, né? O trabalho deles, assim, eles são uma referência, eu acho, que poderiam falar sobre isso. eu estive em São Sebastião do Caí, né? Para quem não entende assim, o rio Caí é um rio que subiu mais de 25 metros. São Sebastião do Caí é ali. E não estive em abrigo, eu estive fazendo a limpeza das casas, né? E vi pouquíssimas crianças, obviamente estavam no abrigo, né? E as famílias retornam. Aí uma das preocupações que a gente conversou lá é as crianças estão no abrigo longe dos seus pais. Não sei se vocês viram isso, porque os pais Sim, às vezes voltam para suas casas para tentar salvar alguma coisa e as crianças ficam nos abrigos. Não sei se fico com algum parente ou não, mas tem essa questão, e isso se repete em todo o Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que não só em Canoas, em Porto Alegre, em São Sebastião do Caí, sim. como em todo o Rio Grande do Sul. Sim, Então, a gente, em um dos abrigos, a gente vivenciou isso. As crianças ficaram mais de 4 horas com a gente, não apareceu nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum parente perguntando. E a gente perguntava onde está seu pai, onde está sua mãe, e as crianças, tá não sei onde, não sei. E elas estavam ali sozinhas. é mais e uma a gente questão de tem que vulnerabilidade, pensar, né? Tio Alexandre, a gente tem que pensar que nós não somos um povo treinado para catástrofes. Ah, Nem nós adultos, muito menos as nossas crianças, né? Então a gente não tem hoje
um cadastro familiar. Nós não temos. Então, assim, eu vou chegar, essa criança é uma criança pequena, tem uma pessoa de 2, 3 anos, não sabe onde morava, vai saber o nome do pai e da mãe, mas não vai saber endereço, né? Então, nós não somos, eu imagino que entre o plano, né, que há de se lançar, que está nessa expectativa, que esse tipo de situação deve ser prevista e colocada lá, né? Porque nós não sabemos. É, é, eu esqueci seu nome, amiga. Luísa. Luísa. A que nem a Lu disse. Se ela quisesse pegar uma daquelas crianças e levar com ela, e como que a gente vai saber se isso não aconteceu? Né? Gente, é muita vulnerabilidade, eles estão muito expostos, né? E assim, e bebês, né? De dentro dos botes, dos barcos, tinha mãe que ficava e ia mandando os filhos. Eu queria salvar o filho, ia mandando. E lá do outro lado, quem está recebendo essas crianças, a gente não sabe, né? De fato, eu acho que a gente nunca vai conseguir ter clareza, né? Um número fidedigno ao que de fato aconteceu. Compartilhar com vocês, tem uma igreja que eu acompanho aqui de Berlândia, nós chegamos a visitar essa igreja. Eles desenvolveram uma ação muito linda no abrigo. Eles adotaram o abrigo inteiro, essa igreja. E já é uma igreja que tem um funcionamento bem parecido com os kids, com as crianças, bem parecido com o nosso, lá do tio Alexandre e a tia Cíntia. No funcionamento, idade, bem parecido. E eles começaram a ir lá e fazer atividades com as crianças, iam lá brincar com as crianças, contar história, cantar música, para alegrar essas crianças e, claro, né, semear no coração deles. E aí, isso foi ficando tão grande, tão relevante dentro do abrigo, que a igreja adotou o abrigo, todo o funcionamento, toda a parte de gestão, de alimentação, de limpeza, de higiene, de distribuição, de retorno para as casas. E eles ainda fazem, eles tinham uma escala que ficava 24 horas com voluntários lá nesse abrigo. E eles ainda continuam, porque ainda há pessoas lá. E então, assim, das que eu acompanho, é a única que eu vi que fez isso. E foi através do Ministério Infantil. Foi através de uma ação. É isso que eu tenho pensado no meu coração, que pode ser que aconteça lá na escola na segunda-feira, quando eu for lá. Né? Até contar isso e abrir portas para a gente, porque as pessoas, elas estão abertas para serem ajudadas. Elas estão precisando ser acolhidas, ser cuidadas. E é isso que a gente tem para oferecer para elas, é Jesus. Isso é o que elas estão precisando, né? Há um desejo latente e a gente pode entregar isso para esse povo, para essa família. Essa é a ação da igreja, né? Uma ação de adoção. Nós estamos terminando esse bloco, vamos fazer a transição para o outro, mas essa é a palavra, né? Adotar. Adotar no sentido de agora entender Fazer que ser filho. fazemos parte da mesma família. E olha só o trabalho que nós temos pela frente, a responsabilidade, né? A Luísa falou que algumas crianças de alguns abrigos não querem ir embora, porque sofrem um abandono, às vezes, entre aspas, ou não vivem tamanha comunhão, tamanha unidade nos seus lares, nos seus bairros. Então, elas experimentam isso e querem ficar. Não querem ficar por causa da brincadeira, querem ficar por causa da família, porque se sentem numa família, se entendem pertencente. E esse é o trabalho da igreja, né? Nós temos, a Zila falou que tem um testemunho de compartilhar, a Luísa falou dessa comunhão e o risco que isso corre, e é um risco muito grande. Eu e a Cintia chegamos num abrigo que estava do zero, não tinha nada no abrigo. A pessoa não nos conhecia, a líder lá da educação da cidade, e falou para mim, toma conta, monta aqui o abrigo. Eu não sabia quem eu era. E isso não acontece só num lugar, acontece em muitos lugares. Então, o que a gente pode tirar, eu creio sim, desse bloco, é que a gente tem muito trabalho pela frente, no sentido de adotar mesmo. Eu acho que essa um entendimento, né? As meninas trouxeram aqui a vulnerabilidade,
o desejo das crianças de estar numa família, de entender a família, né? Elas não estão entendendo, mas não sabem onde estão, não temos um cadastro. As crianças não sabem dizer onde estão. Quem é que vai ajudar os pais a recuperar? Então elas ficam sozinhas nos abrigos. E agora, com o passar do tempo, essa ajuda vai diminuir, vai diminuir. E a criança vai ficando mais vulnerável, porque ela não vai sair de lá tão cedo. Então, tá todo mundo sofrendo. É a professora, a diretora da escola, todo mundo sofreu isso. O pai, a mãe, o tio, e ainda tem, ó, meu alarme tocou aqui. E ainda tem aquele que quer se aproveitar da situação. Então, agora fazemos a transição para o outro bloco. Acho que a Márcia vai conduzir agora. Márcia, obrigado, Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. obrigada, Alexandre, Luísa, Zila. Eu acho que aqui a gente teve nesse primeiro momento o reconhecimento de um fato. O fato é o fato, né? E quando a gente não reconhece o fato, a gente não consegue resistir à fatalidade. Eu acho que agora a gente tem que entrar justamente nesse ponto. O que que é a fatalidade? É o que vem, que talvez não esteja tão evidente aos olhos, aos nossos olhos humanos, né? E que são necessidades reais, né? Necessidades que se a gente não der a devida atenção, de fato a gente vai perder oportunidades de fazer isso que o Alexandre bem falou, que a Zila falou também, sobre levar Jesus, né? Nós temos essa missão, e é por isso que nós estamos aqui. E agora a gente vai entrar nesse segundo bloco para falar um pouco, aprofundar um pouco mais, mas na verdade é tentar entender que existem muitas coisas acontecendo de forma subterrânea, né? Debaixo dessa lama, debaixo dessa água, existem coisas muito sérias acontecendo, e que envolve o emocional da criança, envolve esse serzinho que está desprotegido quando a gente olha, e esses relatos aqui são chocantes de você ir num abrigo e você não perceber o menor cuidado de proteger, de proteção, né? E aí a gente vê aqui a Luísa vem de uma instituição de terceiro setor que tem esse olhar e tem essa percepção, então a igreja precisa estar mais do que desperta também para esse lado, né? Mas a gente poder enxergar um pouco e falar um pouco mais sobre a criança, que é o nosso foco principal. Então, agora nesse segundo bloco, a gente vai falar com a Thaís e vamos falar com a Safira, ou Saf para os íntimos, né, Saf? Mas antes de a gente começar a contar um pouco do que a gente quer falar aqui, eu queria que vocês duas brevemente se apresentassem, dissessem onde vocês estão, o que que vocês fazem, para a gente conhecer um pouquinho vocês. Pode começar pela Thaís. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Sou a Thais Aquiles, psicóloga. Hoje eu estou aqui em São Paulo, mas moro em Belo Horizonte. E estive em Pelotas. Meu trabalho foi mais focado em Pelotas, que foi uma região não tão gravemente afetada como as outras áreas, né, como nós sabemos, mas sim com abrigos, e o meu trabalho foi específico em abrigos. Então, nós fomos lá junto com a Rede de Proteção. Eu sou do Instituto Mila, que é Movimento Infância Livre de Abusos, justamente para olhar para esse cenário de vulnerabilidade da criança. Então, só me apresentando aí, depois eu falo um pouquinho mais. Perfeito. Safira. Oi, gente, eu sou a Safira, eu sou missionária da Aliança Evangélica Brasileira. Eu estou ainda em Cruzeiro, na verdade, eu estou hospedada né? A Safira está. Mas nós estamos atuando em Cruzeiro do Sul. O mais Às A vezes, se ela Safira cortar o está com vídeo, se travou? A dificuldade. internet ela cortar o está um vídeo dela, pouco. Corta o teu vídeo, Ah, eu vou Safira, fazer que eu isso. acho que vai ajudar. Vai ajudar. Tá bom. É isso, gente. Deu umas falhas na internet. Hoje que tem essa reunião, né? Qualquer outro dia ela vai estar brilhando. Hoje ela vai fazer isso com a gente. Mas está tudo certo. É, A gente vai te ouvir bem agora. acho que melhora, né? Eu não sei Aham. onde parou. A gente está aqui em Cruzeiro do Sul, trabalhando com as crianças nos abrigos, e agora a gente está retomando
as aulas, né? As aulas voltaram e a gente está atuando com as escolas, né? Nesse acolhimento pós-trauma. Eu sou formada em letras, pedagogia e fiz um mestrado em neuropsicopedagogia. Então, eu trabalho com esse desenvolvimento da criança e a minha especialidade depois de missionária tem sido pós-trauma, pós-catástrofe, né? Nesses últimos 2 anos com a Aliança Evangélica. Então, é isso que a gente tem feito aqui. Perfeito, Saf. Bom, Luísa, você é psicóloga, né? E todo esse trabalho junto com o Instituto Mila, eu acho que é interessante a gente entender um pouco. Eu acho que vale muito a pena. Hoje à tarde nós tivemos uma conversa aqui com o Alexandre e a Val, a gente entender um pouquinho sobre quais são os abusos que realmente estão acontecendo. A gente sempre tende a olhar muito para um viés, mas existem outros abusos e outras necessidades que a criança está enfrentando e que é uma realidade pós-tragédia. Você pode falar para a gente? Sim, claro. O nosso foco ele é justamente na questão do abuso sexual, né? Nós recebemos denúncias ali já ainda bem no início, quando tudo começou ali, a questão dos abrigos, a formação. Como foi falado aqui, nós não temos esse preparo para lidar com catástrofe, então é compreensível o fato dos abrigos também estarem se organizando, ainda não sabia muito bem a quem recorrer, quem eram os responsáveis, como funcionaria. Então, salvo essas exceções que nós compreendemos, ainda assim foi identificado muitos riscos, muita vulnerabilidade. Eu também, Luísa, presenciei essa questão, como você falou, dessa facilidade de chegar e levar, se quisesse, né? Bebês que passavam de colos em colos, coisas que a gente vai entender no seguinte, o que eu percebi? Esse vínculo de confiança numa situação onde há essa questão emocional de abalo, né? Abalados. É, vocês falaram que a questão das crianças perceberem ou não. Eu não percebi essa questão da tristeza ou do peso, da consciência da grandeza, né? E claro, isso até respondendo, Sila, também que você falou, eu acredito que até de forma protetiva, a criança não precisa ainda não nesse momento também ter noção dessa gravidade toda, porque ela também não tem recursos para resolver, né? Isso pode gerar uma ansiedade, uma angústia ainda maior. E eu percebi essa angústia nas crianças e jovens com os pais nos abrigos, percebendo os pais tristes, não que as crianças estavam, mas eles consolando ou de alguma maneira preocupados com os pais. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, de ver ali jovens que, principalmente jovens, ali, adolescentes ali de 13 anos, 14, que às vezes tinham equipe de voluntários com tarefas para crianças ou atividades para adultos, mas eles ficaram ali meio que nesse meio termo, e eu também percebi isso. Então, eles ficaram ali dando esse suporte para os pais, ao mesmo tempo sentindo. E uma situação que me chamou muita atenção em um desses abrigos em Pelotas foi uma adolescente com 13 anos de idade, mãe, né? Estava com um bebê de colo. E quando a gente estava desenvolvendo as atividades com as crianças ali, ela pediu assim: eu posso fazer também? Eu posso brincar também? E ela queria brincar de boneca, ela queria brincar de pintar, ela queria brincar com as atividades que as crianças de 5, 6 anos estavam fazendo ali. E naquele momento eu vejo, né, assim, ela entregando a bebê ali de lado do tipo, deixa eu ter um momento aqui, né, deixa eu ser criança aqui, né, então isso também mexeu muito comigo, mas o que eu quero trazer de foco aqui é essa questão da confiança, o manejo da confiança numa situação de extrema abalo emocional. Então, o que nós percebemos? Que pessoas mal intencionadas, pressionadas também com essa questão, então, o que não justifica, mas de alguma maneira essa tensão para os adultos de tudo isso que estava acontecendo precisa ser aliviada de alguma maneira, né? E às vezes comportamental, e se a pessoa já tem essa inclinação, essa perversão para a violência, principalmente a violência sexual, é um dos gatilhos para que ela se alivie de alguma maneira, né? Abusando, explorando, aproveitando da manipulação de alguém que não tem defesa, que é indefensável, né, digamos assim. Então, no abrigo que nós fomos, na noite anterior, havia pedófilo que teve que sair de lá, a polícia interviu, estava aproveitando ali nas madrugadas, entre os cobertores, que não tinham separações de famílias. Ginásios, escolas, quadras, colchões ali um dos lados do outro, é o que dava para ser feito, nós compreendemos, mas ao mesmo tempo ali, as pessoas já mal intencionadas, o que eu acredito também, né, pela experiência, que intensifica o que já acontecia.
Então, muitas dessas crianças, por exemplo, já sofriam violências dentro de casa. Isso intensificou. Outras, pedófilos, pessoas ali abusadoras que já estavam ali, aproveitaram como cenário também ideal. Banheiro sem proteções, eu peguei uma situação também que eu tive que intervir de risco. Bom, vou falar de forma objetiva, mas se tiver perguntas, vocês podem falar. Nós percebemos o seguinte: situações reais de risco, denúncias, intervimos em algumas situações, eu fiz uma denúncia pessoalmente de uma situação também percebida, ou seja, essa questão da violência, ela é real, estava acontecendo, eu não sei hoje o cenário como é que está, mas eu imagino que tenha aumentado. É lastimável, ao mesmo tempo que é chocante a gente ver que pessoas que vivem a tragédia, elas conseguem ainda abrir espaço para que os seus instintos mais podres, né, aflorem, e isso realmente causa muita revolta em quem vê de fora. E a gente sabe que isso está acontecendo com muito mais frequência do que a gente imagina, não só o abuso sexual, mas existem outros abusos que acontecem também ali naquele lugar, sem sombra de dúvida. E, Safira, eu queria ouvir um pouco da tua experiência. E eu queria entender como é que você tem trabalhado também com voluntários, né? De que forma você consegue envolver? Existe um processo que também visa olhar a proteção à criança no sentido de recrutar voluntários? Que tipo de voluntário chega? Ou quais são as maiores necessidades de atuação? Porque às vezes a gente imagina que é a reconstrução do local, e de fato, isso é uma necessidade, mas quando a gente fala também sobre outras necessidades que vocês estão vivendo e sentindo na pele, o que que você pode trazer para a gente a respeito disso? Bom, aqui a aliança, ela atua diretamente com uma pessoa vulnerável. Então, a gente vai ter como prioridade essa reconstrução para a criança voltar a ter um lar, uma perspectiva de vida e segurança. Então, a gente não está muito focado na reconstrução da cidade, mas sim da dignidade. E as crianças, agora os nossos abrigos, que nós estamos atuando aqui em Cruzeiro do Sul, têm unidades de casas que foi criado com divisórias, né, de tapumes, assim, de madeira. Então, as crianças, elas estão mais seguras. Mas no começo, aqui, nas primeiras semanas, era muito parecido com o que a Thaís falou. Eles separavam seus espaços com aquilo que eles tinham conseguido resgatar de casa, né? Então, tinha gente que só tinha um colchão em cima de um pallet e era ali. Em relação com os voluntários, a gente tem um processo seletivo para que as pessoas venham para cá, e quando eles são aprovados, tem um treinamento que a gente faz online, e a gente tem um vídeo do Cassiano, que é o nosso diretor executivo, né? Então ele tem um vídeo também para as pessoas assistirem o treinamento, elas fazem comigo, isso os voluntários gerais, né? E a gente tem todo um protocolo de proteção, uma política de proteção da Aliança Evangélica e um guia de voluntário, para que essas pessoas elas leiam e cheguem informadas. Então, a nossa prioridade com a proteção da criança, ela é para o voluntário que vai atuar diretamente com a criança, mas para o voluntário que vem para as outras áreas. Então, a gente tem outras áreas que eles estão atuando aqui, mas todo mundo tem que estar alinhado na proteção de salvaguarda, porque numa pós-catástrofe, qualquer lugar que a gente vai, tem uma criança. E a essa altura nós já estamos aqui há quase 2 meses, né? Dia 1º de julho faz 2 meses que nós estamos nessa cidade. A essa altura, as pessoas já nos reconhecem como segurança. Então, todo mundo que chega de colete verde, as crianças se sentem seguras com elas. Então, é muito importante que elas estejam alinhadas nessa questão da proteção. Mas quando elas chegam aqui, os voluntários que vêm diretamente para as crianças, a gente tem uma conversa um pouco mais direcionada. A gente teve o apoio do Child Fund, que é uma organização mundial de fundo da criança, é mais técnico também, então eles reforçam com essa questão da salvaguarda, e a gente alinha muito com esses voluntários, né? A gente gosta muito de trabalhar com a igreja, porque eu que vim de igreja pequena,
Acho que se vocês também são de igreja pequena, vocês têm essa mesma experiência, né? A gente consegue resolver tudo com pouco recurso e do dia para a noite, assim, né? A gente consegue fazer grandes coisas com quase nada. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com pessoas que estão na igreja, que a gente chega num abrigo, consegue fazer grandes coisas com poucos recursos. Mas, então, os voluntários, eles têm essa gana de resolver, cada dia é uma demanda, tudo tem muito a ver com pós-trauma, então a gente também direciona os voluntários para esse treinamento do pós-trauma, né, de como acolher essa criança, como tratar, tanto para proteção dela de abuso, quanto para proteção emocional mesmo, é, porque é uma criança que está devastada, né? Então, e ela não sabe regular isso, ela não sabe expressar, enfim. Então, a gente tem todo um cuidado. E agora, o que a gente precisa muito, além dos voluntários, com criança, a gente também tem trabalhado com psicólogos para essas crianças, né? Porque, apesar de eu ter uma formação ali que vai um pouco nessa área, ela ainda não é tão profunda, porque a minha especialização é entender o desenvolvimento da criança. A psicologia ela é mais profunda, né? No tratar, no trabalhar do pós-trauma, enfim. Então, a gente tem recrutado pessoas mais específicas, que já trabalhem com crianças nos seus contextos eclesiásticos, e também agora os psicólogos, e a gente já começou a perceber também que algumas crianças regrediram, né? Questão de fala, xixi na cama, essas coisas que já, pela idade, não deveria ter mais. Mas a gente tem feito essa atuação todos os dias. A gente faz um alinhamento depois que trabalha, vai e conversa, e eu pego com os voluntários. O que você sentiu ali que não é normal? Então, todo comportamento que não é normal de uma criança, eles percebem, a gente alinha e começa a tentar trabalhar. Então, o Pedro estava muito agressivo, como que a gente pode resolver essa agressividade do Pedro? Tudo ele mordia. E ontem, na reunião que teve aqui depois do jantar da equipe geral, a gente até brincou, né? Olha, hoje é a primeira vez em quase 2 meses que ninguém tomou mordida do Pedro, é motivo para glorificar de pé. Então, a gente já começa a ver resultados muito legais da criança que estava muito agressiva na primeira semana e agora não morde mais, não bate mais na gente, não puxa mais o nosso cabelo, né? Nem ainda puxa um pouquinho o cabelo, mas já é um grande avanço, assim, da gente perceber que essa coisa do relacionamento e o fato da identificação, né? Porque eu tô aqui desde o dia 1º de maio. Então, eles já me veem há mais de um mês, todos os dias, rotina, eles começam a confiar, eles estão mais tranquilos. E a gente tem tentado com os voluntários que a permanência mínima seja de 7 dias, para não ter uma rotatividade tão grande para essas crianças, para elas não viverem tantos lutos, porque elas se apegam ao voluntário, o voluntário vai embora, pega e chega uma outra equipe, e vai embora. Então, a permanência mínima tem sido de 7 dias, que aí essa coisa da criança criar o vínculo e entender que o voluntário precisa voltar para casa. Eu queria ouvir um pouquinho vocês duas ainda a respeito dessa reinserção à normalidade, se assim a gente pode dizer, né? Porque a Safira falou que trabalha com escolas. Então, como é que é isso? E aí, nesse caso, Thaís, você psicóloga, entendendo toda essa necessidade da criança, como que é possível e de que forma a igreja pode apoiar também um trabalho como esse de forma efetiva para de fato, desenvolver esse processo de reinserção da criança? Quer responder isso, Feira? Como é que tá? Eu Questão da posso escola? falar. Eu acho que a igreja tem as principais e as melhores ferramentas para isso. Porque aqui, a gente, como Aliança Evangélica, a gente acredita muito em ser como Jesus foi, a extensão do amor de Jesus e ser o abraço de Jesus, as palavras de Jesus. Então, a igreja sabe. Então, assim, como a igreja pode atuar? Mandando voluntário. Voluntário que ama gente, que ama criança, porque a gente ouviu isso das professoras, como a gente entrou agora nas escolas, a nossa atuação, e assim, gente, voluntário, quando estava no grande hype das grandes mídias, brotava voluntário do chão aqui, né? Tinha muito voluntário que vinha, que a gente chama de turista de tragédia, né? Vem aqui, faz uma mídia, posta nas redes sociais, vai embora. Então, nessas primeiras semanas vieram isso. E aí as professoras,
professoras conversando com a gente depois do nosso trabalho nas escolas, elas falaram, é a primeira vez que a gente vê um grupo que chega, se importa com ouvir a criança, Uhum. que olhar nos olhos, abraçar, entender as emoções. E é muito engraçado, porque tem hora que a gente vai e a criança tá muito agitada, né? Então a professora quer intervir, a gente fala, não, tá tudo bem, deixa ele ser o que ele tá sentindo aí, a gente vai acompanhando. Então, se a criança quer chorar, vamos acolher o choro, se ela quer sair correndo. Então, acho que a igreja ela tem essa ferramenta da misericórdia, da graça de Jesus, que ela se revela nesse voluntariado melhor que qualquer outra organização. Então, a oração também, eu acho que se a gente. Eu vivi coisas aqui, Márcia, que não tem muito a ver com as crianças, mas tem a ver com milagres que a gente foi vivendo aqui. Na semana retrasada, a meteorologia, a Defesa Civil, os geólogos, estava todo mundo falando que o Rio ia dar uma nova enchente, igual foi a de novembro aqui. E a enchente de novembro subiu bastante, entrou em algumas escolas e tal. E a gente começou a mobilizar os nossos grupos de intercessores, e além do rio não subir o que era esperado, ele era para subir 29 metros, ele subiu 19, então 10 metros a menos. No dia seguinte, ele desceu 12. Então, a gente sabe que isso é milagre de Deus. E isso acontece porque a igreja estava orando, que a gente pediu para as pessoas, a gente ora aqui com a gente, esse rio vai subir, as pessoas não têm condições emocionais, força física, para mais uma vez a casa ser inundada em tão pouco tempo. Então, a gente tem visto esses pequenos milagres que é poder do Espírito Santo através da oração da igreja. E esse cuidado, assim, né, das pessoas que vêm e elas agem como extensão de Jesus. Então, isso faz muita diferença, assim, né? Além do que eu falei anteriormente, que a gente que cresce em igreja sabe resolver tudo, né? A gente faz um pouco de tudo, acaba que isso reverbera no voluntariado aqui. A gente sabe fazer muito bem todas as coisas que a gente tem feito. E por último, essa coisa de voltar à normalidade, eu acho que a gente aqui em Cruzeiro do Sul ainda está muito longe da normalidade, porque as escolas voltaram, foi nossa prioridade como Aliança Evangélica botar a galera para limpar as escolas para essas crianças poderem sair do abrigo. Então a gente queria muito que essas crianças estivessem seguras. Então as equipes que vinham grandes, a gente ia levava lá com pá, máquinas e muita gente para arrancar barro, lava escola, vamos voltar essas crianças. Só que ao entorno das escolas ainda está tudo destruído. Então, essas crianças ainda passam vendo cenário de tragédia. Elas não estão mais nas casas delas. Então, aqui vai demorar muito para ter esse senso de normalidade. A gente está tentando fazer um bem-estar a partir do caos. Então, como a gente pode gerar um senso de ressignificação a partir do caos. Então, esse tem sido o nosso trabalho, assim, mais especificamente, ressignificar o olhar a partir do olhar da criança, porque a criança brinca com as coisas. Então, ela ressignifica as coisas. Ela pega um brinquedo quebrado, ela faz milhares de coisas. Então, esse tem sido o nosso maior exercício, ressignificar. Tem uma das pessoas que está coordenando comigo a equipe de criança, é o Diego, ele é um palhaço. Se vocês estão acompanhando as redes sociais da Aliança, vocês já viram ele lá. Então, ele faz um trabalho ali de ressignificar. O personagem dele, palhaço, tem 4 anos, ainda não sabe ler, não consegue ver malícia nas coisas. Então, a criança conta para ele uma situação, porque na relação e no brincar elas compartilham com a gente dores, né? Então, a criança conta ali alguma coisa, ele faz uma ressignificação no brincar. Então, ele tira o olhar da criança daquilo que era duro, traz um olhar de leveza. E a gente tem entendido isso, o normal que elas viviam nunca mais vai ter. Vai ser um novo normal. Então a gente quer caminhar com elas para esse novo normal, né? Então é reajustar o olhar, mudar o óculos, perceber como ressignificar a partir do brincar. E, e a gente percebe que a brincadeira ela é a melhor ferramenta para a gente entender a criança e para a criança se expressar. Então, para a gente, esse novo normal vem a partir do brincar e da escutativa, assim, né? Então, a gente acolhe bastante, eu falo para os meus voluntários assim, bota a língua no céu da boca e vai chorar lá na base, na cama, que é lugar quentinho e seguro, porque na frente das crianças não dá mais para chorar. E a gente tem muito levado a coisa da cor, porque aqui tudo tem cor de barro, tudo, a cidade toda tá com cor de barro. Então, o colete é colorido, mas eu falo para as voluntárias,
Eu não sei se vocês viram quando eu abri o vídeo, eu tava com uma tiarinha, né, de lacinho, assim, né? Então, é isso, é cor. Hoje a gente fez, eu cheguei um pouquinho atrasado porque teve uma festa junina lá no abrigo. Bota bandeirinha em tudo, bota tinta colorida em tudo, porque elas sentem falta de cor. Então, a gente começa a perceber nos detalhes o que pode ser o novo normal, enquanto a normalidade está longe de voltar a existir aqui, né? Safira, a gente vê isso daí de uma forma tão parece tão distante da nossa realidade aqui, né? Nós que estamos aqui acomodados em nossos lugares, nossos lares e tudo. Eu não sei quantos dos que estão nessa sala tiveram a oportunidade de ir aí para o front mesmo, sabe? E estar onde você está. Eu acho que você está vivendo na pele algo que muitos daqui podem já ter vivido, mas você está aí. E eu queria que você, a gente está encerrando essa segunda rodada, mas eu queria que você desse fizesse as considerações finais acerca de um incentivo à igreja brasileira, aos ministérios, aos grupos de trabalho que focam e que pensam a criança. Né, a criança em qualquer situação, mas que não olhe somente para a criança que está indo para a igreja aos domingos e que está tudo bem com elas, né? Mas olhando para essa visão e a necessidade de levar essa cor para o meio do barro. Eu gostei muito disso que você falou, né? Apesar de parecer poético, né? É a cor de barro e nós estamos tendo que colorir, mas o fato é que nós precisamos avançar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu acho que as igrejas precisam, sim, de uma palavra de encorajamento. Eu queria ouvir de você, que está vivendo na pele, com toda a emoção e unção que Deus está colocando sobre a sua vida e todo o trabalho da Aliança Evangélica, para convocar a igreja brasileira, para também se unir nesse propósito com vocês, porque eu acho que isso é urgente, é necessário, e não dá para nós ficarmos de braços cruzados vendo tanta coisa acontecendo, porque não está somente no barro, está debaixo desse barro aí, tem muita coisa acontecendo e que marcou, infelizmente, negativamente a vida dessas crianças, e a gente precisa levar essa visão de esperança para elas, né? Nosso socorro vai ser muito mais do que material, não é assistencialismo. A gente precisa entender qual Uhum. é a real necessidade de quem está vivendo essa tragédia. Você pode encerrar para a gente aqui esse segundo bloco, dando as suas considerações e encorajamento? É, quando eu decidi que eu ia ser missionária, eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu ouvi uma vez, eu li, na verdade, né? O Charles Spurgeon, ele escreveu num livro dele que todo cristão, ele é um missionário, ele é um impostor. Então, a missão, ela é vivida no nosso dia a dia. Mas depois, quando eu cresci, na adolescência, eu ouvi uma frase da Nauzira Nascimento que ela falava assim: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E essa tem sido a minha oração, assim, Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu não quero estar de fora, porque a gente entende, Márcia, como aliança, que Deus não precisa de nós para fazer o que Ele tem para fazer. Se eu não tivesse aqui, teria outra pessoa que estaria fazendo o que eu estou fazendo, porque Ele é o maior interessado pela missão. É um privilégio para mim fazer parte. É um privilégio ver o Pedro, depois de ter passado por abuso, por violência, dizer que me ama, sentir parte da minha família, gostar de me abraçar e falar, tia, eu te vejo amanhã, de ver crianças contando assim, hoje foi o melhor dia da minha vida, ou famílias que olham para a gente e falam, se vocês não estivessem aqui, a gente não sabe o que seria da gente. Eu geralmente falo, se eu não estivesse aqui, outra pessoa estaria, porque o Senhor da missão é o maior interessado. Então, para mim, é um privilégio estar fazendo aquilo que o Senhor está fazendo, ser ferramenta dessa grande obra que Ele está fazendo no Rio Grande do Sul, de ver corações transformados. Essa semana eu peguei minha equipe, que a gente só trabalha com criança, eu falei, gente, vamos fazer um negócio aqui nessa cidade. Tinha gente que tocava, a gente saiu por umas ruas no centro, no final do expediente ali, finzinho do expediente, a serenata na rua. Então a gente parava no comércio e cantava uma música do Paulo Nazaré que fala que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. A minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. E a gente cantou isso e a gente viu pessoas em lágrimas, pessoas abraçando a gente. Eu não viveria isso na minha casa. Eu não viveria isso no meu antigo trabalho, eu não viveria isso na sala de aula, eu não viveria as experiências
de ver Jesus transformando vidas através de mim, de ver pessoas, as crianças principalmente, né? Que criança é minha paixão há 16 anos. Então, mas aqui a minha missão fez significado. A minha vida tomou novo sentido. Estar aqui me fez ser uma outra Safira. Eu acho que a minha relação com Deus foi muito mais profunda do que eu tenho 33 anos e eu tô desde que eu nasci na igreja. E nada se compara ao Deus que eu encontrei aqui, ao Jesus que eu encontro diariamente no olhar da criança, no abraço do idoso. Então, eu oro muito para que a igreja deseje viver isso. Eu oro muito para que os meus amigos desejem viver isso, porque Deus está fazendo coisas incríveis e a gente perde quando a gente não vem. A gente pede muito mais do que vir. E eu, assim, eu vim, eu abri mão de tudo, até falei isso para a Val nas nossas conversas anteriormente. Eu pedi demissão do meu trabalho, eu falei, não faz sentido para mim estar em qualquer outro lugar que não seja aqui. Então, a minha vida tem sido ressignificada. Eles me agradecem todos os dias e eu falo para eles, mal sabem o quanto eu tenho entendido de Deus aqui. Então, a igreja para mim fez mais sentido depois que eu comecei a viver o que eu estou vivendo aqui. Eu entendi melhor as escrituras. Então, assim, se você quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, esteja onde Ele está agindo. Seja parte do que Ele está fazendo. Não que Ele precise de você, mas que a sua vida vai ser muito, a sua intimidade com Deus, a sua vida com Ele vai ser muito melhor do que ter uma rotina apenas de oração, de leitura bíblica. Eu sempre tive muita dificuldade de criar uma rotina de acordar, ler a Bíblia, e aqui está sendo a coisa mais fácil para mim, mesmo nessa loucura que é a rotina numa emergência. E essas pessoas, elas estão sendo ressignificadas a partir de quem nós somos em Jesus. Então, é isso, assim, eu digo por mim, né? A Safira, que é missionária da Aliança, que está trabalhando com crianças há 2 anos pela Aliança Evangélica, mas integralmente, 100% do meu tempo, há 2 meses. O que eu diria para você que está aí, para as pessoas que você lidera na sua igreja, as pessoas que convivem com você, não existe melhor lugar do mundo para se estar do que no centro da vontade de Deus. E eu tenho experimentado diariamente que foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida, de abandonar meu emprego regular, CLT, sala de aula, escola. Assustei meu pai, minha mãe, né? Que falaram, meu Deus do céu, filha, como é que você vai fazer? Mas é a melhor coisa viver onde Jesus está agindo e ver. Eu fico, às vezes eu vejo as coisas acontecendo, eu fico imaginando os discípulos vendo o próprio Cristo fazendo aqueles milagres que a gente lê na Bíblia. Eu falo, cara, se isso aqui mexe tanto com o meu coração, as escrituras começam a fazer, eu falo, cara, devia ser a coisa mais legal do mundo estar lá com Jesus. E é a coisa mais legal do mundo estar aqui no Rio Grande do Sul com Jesus. Ele está em todos os lugares, aqui não é exclusivo, mas aqui eu nunca vivi presbiteriana, tá, gente? Cresci na igreja presbiteriana, aquela coisa mais conservadora, se é presbiteriano, não estou ofendendo, amo a denominação, aprendi muito de Jesus lá, mas não como aqui. Que eu vejo uns milagres, até brinquei outro dia que tem um pessoal aqui que é uma canelinha de fogo, né? Reteté de Jeová. Tô falando, daqui a pouco eu tô aqui igual vocês, cara, que é tanta coisa linda que a gente vive em Jesus aqui, que eu tô pensando em ir lá dar uns testemunhos na Assembleia de Deus, na igreja da minha avó, porque é muito legal você viver Jesus fora de um padrão que a gente vive no nosso cotidiano. Viver o extraordinário dentro de uma emergência é a coisa mais bonita que eu já vivi em 32 anos, 33, né? E eu brinco que se Jesus quiser me levar agora, eu acho que eu vou completa. Agora eu entendi o que Paulo falava assim, né? Completei a carreira, guardei a fé. O pessoal fala que eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda, mas eu acho que eu já cheguei onde Jesus queria que eu tivesse. Então é isso, gente. Vivam onde Jesus está fazendo, vai ser a melhor coisa que você vai fazer da sua vida, principalmente na sua relação com Ele. Safira,
Muito obrigada. Eu acho que a gente encerra esse tempo de conversa aqui, levando essa reflexão, né? Será que nós estamos de fato no local onde Deus está agindo, né? Porque é muito mais do que estar no centro da vontade dele, mas nós estamos no local onde Deus está agindo, então é muito forte isso, viu, Safira? Eu quero agradecer muito, muito a Safira, a Thaís, a Zila, a Luísa, por dedicarem esse tempo. Geração Elo quer continuar conversando acerca desses assuntos e eu tenho certeza que muitas coisas interessantes vão surgir e a gente conta com a participação de todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que a gente se encontre muito em breve trazendo as boas novas daquilo que Deus continua fazendo no Rio Grande do Sul, tá bom?